Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Direto do Centro Islâmico do Paraná, na Mesquita do Jardim Botânico, nessa série O Islã em Foco, dando sequência, continuidade por onde começamos, que é os princípios, os fundamentos da crença islâmica. Porque nós sabemos, a pessoa só é muçulmana depois que o seu interior se torna muçulmano. E para o seu interior se tornar muçulmano, a pessoa deve acreditar, deve crer, ter a fé nos pilares da fé. E faz parte na crença no dia do juízo final falar deste assunto, que é o assunto que todas as pessoas têm certeza absoluta dele. Não há nenhum ser humano que não tenha certeza deste assunto. É a única coisa certa em nossas vidas. A única coisa certa que você tem da vida é este assunto que nós vamos falar. Ao mesmo tempo é um assunto que ninguém quer falar e ninguém quer tocar esse assunto, ninguém quer escutar. O assunto de hoje é a morte, al-maut, a morte. Por que ninguém quer falar da morte? Por que ninguém quer escutar sobre a morte? Porque ela é a destruidora dos prazeres. A morte é a destruidora dos prazeres. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Akthiru min dhikri hadim al-ladhat." Mencionai e lembrai da destruidora dos prazeres. A morte, mufarriqu al-jama'at, ela que separa e afasta as pessoas umas às outras. A morte, como dizem, é algo que todo ser há de provar. Todo mundo vai provar o gosto da morte. Em 3 versículos do Alcorão, você, como não acompanha nossa aula, vai anotar essas referências. Na Surat número 3, versículo 185, Surata 21, versículo 35, Surata 29, versículo 57, fala a seguinte frase: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Todo ser provará o sabor da morte. Todo ser provará a morte. Todo ser vai ter que morrer. Allah prescreveu a morte para tudo, para todas pessoas. Os humanos morrerão. Os animais morrerão. Os jinn morrerão. Os anjos também morrerão. Allah fala no Alcorão, Surata 28, versículo 88. Kullu shay'in halikun illa wajha. Tudo que existe vai perecer, terminar, desaparecer, exceto a face de Allah. O Alcorão fala, Surata 55, versículo 28. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbik. Tudo que existe nesse mundo vai terminar. Permanecerá somente a face de teu Senhor, o grandioso, todo-poderoso. Allah al-hayyu alladhi la yamut. Allah é o vivo, ele não morre. A sua criação, seja dos humanos, dos jinn, dos anjos, dos animais, as montanhas, a criação de Allah tem começo, meio e fim. Allah, Huwa al-awwal, ele é o primeiro, não veio nada antes dele. Huwa al-akhiru, ele é o último, não haverá nada depois dele. Allah é o único. Al-hayyu al-qayyum, o sempre vivo, o autossustentado. Os seres humanos, as criaturas vão morrer e há de morrer. Você sabe, você tem a resposta, eu vou perguntar, e o Alcorão responde: há como fugir da morte? Alguém consegue fugir da morte? Surat 62. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Diga, a morte que vocês estão fugindo dela, ela vos alcançará. Não há nenhuma pessoa nesse mundo que não esteja fugindo da morte. Eu, você, qualquer ser vivo nesse mundo foge da morte, de um jeito ou de outro.
mas vai ter um momento que ela vai nos encontrar. Há por acaso como atrasar, já que a morte há de chegar, tem como atrasar a morte, dizer para a pessoa, dizer para a morte, espera, ainda não curti a vida. Espera, eu tenho meus projetos, espera eu realizar meus projetos, espera até o final do ano, espera até eu tirar as férias, espera até o domingo que vem, espera eu casar, tem como atrasar a morte? Allah fala, você sabe a resposta. No Alcorão, surata número 7, versículo 34, fala: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, quando chegar o momento deles, لَا يَسْتَأْخِرُونَ, eles não conseguem atrasar nenhuma hora, e muito menos adiantar. Há como se proteger, fugir, se proteger e se esconder da morte? Você sabe a resposta também está no Alcorão. Há como se proteger, a morte está por chegar, eu vou me trancar no meu quarto, vou botar 4 chaves, vou botar alarme, vou apagar a luz, vou me esconder embaixo da cama, vou pegar um carro, vou me esconder, eu vou me esconder numa nave espacial, vou fugir desse planeta Terra. Há como se proteger, ir para um lugar para se proteger da morte? Você sabe a resposta. E o Alcorão responde, surata 4, versículo 78, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجٍ مُشَيَّدَةٍ. Onde quer que estejas, a morte vai chegar até vocês. Onde quer que, mesmo que estejas em muralhas, em castelos protegidos, escondidos. Alguém morre, e você sabe a resposta, e a resposta está no Alcorão, surata 3, versículo 145. Alguém morre antes da hora? Alguém morre sem a permissão de Deus? Surata 3, versículo 145 fala: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Não cabe a nenhum ser, nenhuma alma morrer, a não ser com a permissão de Allah, num término pré-fixado. Você sabe onde vai morrer? Sabe onde vai morrer? Quando? Ninguém sabe. Só Allah. Está no Alcorão, surata 31, no último versículo. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Nenhuma alma, nenhum ser sabe em que local, em que terra morrerá. É a única certeza que temos nesse mundo. É a morte. E você sabia que na crença islâmica nós acreditamos nos anjos, não é? E existem anjos criados por Allah com a missão exclusiva. O trabalho deles é tirar a alma das pessoas. É chamado de Malak al-Maut, o anjo da morte. Sura número 32. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukkila bikum. Diga, vai tirar a vossa vida o anjo da morte encarregado para tirar. Existe um anjo, uma legião de anjos encarregados para tirar a vida da pessoa, a alma da pessoa, no local certo, na hora certa, no momento exato. Não tem como escapar disto. Para explicar melhor, nada melhor que um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith narrado por Al-Bara ibn Azib. Hadith longo. Eu vou explicar o momento da morte. O momento da morte. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a alma não sai do corpo sem antes essa pessoa ficar cara a cara com o anjo da morte. E Allah vai ver o anjo da morte para tirar a alma da pessoa. O profeta Muhammad, Al-Bara ibn Azib dizia: estávamos com o mensageiro de Allah no enterro de uma pessoa. O profeta sentou e sentamos ao seu redor. Então o profeta disse: A'udhu billahi min adhab al-qabr. Procuro refugio em Allah do castigo do túmulo. Falou 3 vezes. E depois o profeta de Deus disse: quando o servo
quando o servo de Allah, o crente, ele está de frente para outra vida e se despedindo desse mundo, desce para eles os anjos. O rosto desses anjos é iluminado como o sol. Os anjos trazem como se fosse uma mortalha do paraíso. Então o anjo senta ao lado da pessoa que está prestes a morrer. E os anjos falam para essa pessoa: Ya ayyatuha nafsu tayyiba. Ó boa alma. Imagine os anjos descendo ao lado da pessoa. Os anjos falam: alma boa. Ó você que era bom. Ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwani. Vem, saia desse corpo para o perdão de Allah e a sua satisfação. Então os anjos começam a tirar a alma da pessoa do corpo de uma forma suave. Da mesma forma que uma gota de água ela vai pingando de um recipiente cheio de água. Vai tirando aos poucos. E os anjos da morte, ele tira a alma da pessoa a partir dos pés. Vai subindo, subindo, subindo. E o Corão fala: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ. Então as pernas se juntam. E a primeira parte do corpo que esfria quando a pessoa está morrendo são os pés. E o anjo vai tirando. Como? Não queira saber. Não pergunte. Mas o anjo vai tirando a alma da pessoa, aos poucos. Até que a alma sai. E quem está ao redor ninguém vê. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. O Corão fala, Sura 56. Quando a alma está segurando no pescoço, está saindo pela garganta da pessoa, e vocês estão ao redor da pessoa, vendo o falecido prestes a morrer. E Allah fala no Corão: nós somos mais próximos dele agora, e vocês não conseguem ver. Os anjos tirando a alma da pessoa. Então os anjos tiram a alma do corpo da pessoa e levam o corpo para o céu. Os anjos. Chegando no primeiro céu, os anjos perguntam para o anjo da morte: quem é essa alma? Quem é essa pessoa? Os anjos dizem: هذه الروح الطيبة. Esse é uma boa alma, um bom espírito. Fulano, fulano, fulano. E chamam essa pessoa pelos nomes que ela mais o nome que ela mais amava de ser chamado nessa vida terrena. E vai se abrindo as portas, e os anjos vão seguindo aquele anjo, levando a alma da pessoa para o céu. E quando chega até o céu, Allah fala para os anjos: devolvo o meu servo para a terra, porque da terra ele foi criado, e para a terra ele retornará. Então os anjos fazem descer aquela alma para o túmulo da pessoa. Que situação o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam mostrou para nós. O crente observante, aquele que é sincero, verdadeiro para Allah na hora da morte, a morte é igual uma piscada. É um momento que os anjos vão tirando a alma da pessoa. Surata 16, versículo 32. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. Aqueles que os anjos vão tirando a alma deles de uma forma suave, tranquilo, os anjos falam para a pessoa: Salamun alaikum. Salamun alaikum. Paz para você. Surata 41. Aqueles que dizem Nosso Senhor e Allah e se firmaram, tatanazzalu alaihim al-malaika. Os anjos descem no momento que a alma está saindo do corpo da pessoa e falam o quê? Allah takhafu wa la tahzanu. Não fica com medo do que vai por vir, do que está vindo. E nem fica triste por aquilo que tu vai deixar aqui nessa vida terrena. Wa abshiru, boas novas para o paraíso que te foi prometido. Nós te protegíamos nessa vida terrena. Vamos continuar te protegendo até o céu. O ruh, a alma do crente, quando sai suave. Todo mundo ao redor do falecido está chorando. Só ele naquele momento está sorrindo. Ao contrário, quando nasce está todo mundo sorrindo e só ele está chorando. Quando a pessoa falece, ao contrário, todo mundo está chorando
e só ele está sorrindo, porque os anjos vêm tirar ele para levar para o paraíso. Ao contrário do káfir, do hipócrita, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. Ao contrário do káfir, que o Corão fala na Surah número 7, no momento da agonia da morte, os anjos arrancam a alma da pessoa com toda a força e violência. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, da mesma forma que um espinho no fundo do monte de algodão vai arrancando os pedaços. A alma dentro do corpo não quer sair. E o Corão fala, وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Surah 8, versículo 50. Os anjos entram no corpo da pessoa e tiram a força e batem, sacudem ele. E xingam. E põem todo o medo nele. Falando, a alma suja, pecadora, falsa e mentirosa, hipócrita, ingrata com Allah, saia para o castigo de Allah. Então Allah arranca, os anjos tiram com força a alma daquela pessoa e sobe no primeiro céu. Os anjos dizem, que alma suja, com cheiro horrível é esta? Os anjos falam, esse era o ingrato, o káfir, o hipócrita, o mentiroso, o pecador, isso. E cada céu que os anjos entram, com aquela alma, os outros anjos batem nessa pessoa. Até que chega e diz, volta para a terra, não te queremos aqui. Allahu Akbar. O crente pede para Allah, o crente verdadeiro pede para Allah que ela firme ele nesse momento. É o momento que você não tem mais, acabou. O que tinha para fazer foi feito, agora acabou. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, falar sobre a morte, ela dá vida aos corações. Falar sobre a morte ressuscita os corações. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para finalizar, disse: Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Quem quer ir ao encontro de Allah, Allah também quer ir ao encontro dele. E quem detesta, quer fugir do encontro de Allah, Allah também não quer encontrar com ele. Aisha, mãe dos crentes, disse ao profeta: todos nós, isto é a morte, todos nós queremos fugir da morte. O profeta Muhammad disse: não. O crente, quando é lembrado da morte, ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai encontrar Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Então ele sabe que a outra vida é melhor que este. E essa morte é só uma passagem para a vida eterna no paraíso. O káfir, o incrédulo, o hipócrita, o falso, o pecador, o malicioso, o maldoso, quando escuta da morte, ele não quer encontrar Allah, porque ele sabe o que vem, o que ele espera. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir perdão de Allah. Vamos se arrepender dos pecados. Antes que chegue o anjo da morte, pelo menos esperar e tira a alma da pessoa e ela não tem mais o que fazer. Que Allah perdoe nossos pecados, faça que a nossa morte seja uma morte suave, que Allah nos proteja dos caminhos de Satanás e que Allah apague nossas falhas, nossas faltas, apague nossos pecados, tenha misericórdia de nós e daqueles que faleceram antes de nós. Amém, amém. E até o próximo encontro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.